então vamos trabalhar, né? E o Breno, todo o tempo, não, vamos trabalhar, vamos. Eu chamei numa das cantinas. Aliás, queria agradecer a toda a igreja por todas as doações, por tudo que vocês incentivaram. Boa parte desse retiro foi abençoado por vocês. E numa das últimas cantinas, a gente, completamente à base de doação, precisava de gente para trabalhar. E aí eu vim desesperada, Breno, vamos ajudar, preciso de você e tal. Aí ele me respondeu, eu estou trabalhando na consolidação, e a gente contava muito com ele. Vim atrás de outra pessoa, não consegui. Quando eu cheguei na cantina, onde você estava? Cantina. Na cantina, trabalhando. Foi um dos últimos a sair de lá, né, Breno? Agora Verdade. conta para a igreja, o que foi esse retiro para você? Olha, pra mim foi tremendo. Tipo assim, eu, como meu discipulador sabe, Sérgio, eu tinha muita dificuldade de me manter. E nesse retiro eu aprendi, os pastores, as palavras que eles, pregação deles, que eu preciso ter a palavra de Deus do meu coração plantada. Assim, para mim ser um grande pastores como eles, que servem de exemplo para mim. E assim como eles falaram, quando eu crescer eu quero ser um pastor. Eu sei que eu vou ser, em nome de Jesus. E eu tô cuspindo fogo, eu quero plantar isso, não deixar isso de uma forma, tipo, fazer que a semana esvaziar, mas guardar dentro do meu coração e para sempre servir de exemplo. Amém. E uma pergunta não parava também de ser feita depois que o Breno foi abençoado. Aí ele ficou 2 semanas, Bruna, quem me abençoou? Aí eu fui na pessoa e perguntei, e aí, posso falar, não posso e tal? Aí a pessoa falou, não, só pode falar quando chegar no retiro. Quem foi que te abençoou? Foi minha madrasta. E o que você tem para falar para ela agora, nesse momento? Eu tenho que só agradecer a ela. Que Então agradece a ela. Kelly, eu não sei onde você está, mas falar que eu te amo muito, te agradeço. E você foi usada por Deus, creio que sim. Porque esse retiro mudou a minha vida. Amém. Quantos podem aplaudir ao Senhor pela vida do Breno? Esse retiro também foi especial porque foi o segundo Aviva que nós ganhamos vidas para Jesus. Nós tivemos decisões de jovens aceitando ao Senhor Jesus como seu único Salvador e tivemos o privilégio de ter jovens também voltando para Jesus. Jovens que estavam se sentindo fracos, desanimados, estão firmes novamente. E eu quero chamar aqui a Ingrid. A Ingrid foi uma grande surpresa para mim, porque todo mundo aqui sabe que eu não estava fazendo as inscrições, quem estava fazendo era a Rafaela, e eu não vi o nome da Ingrid. Pela primeira vez, em 4 retiros, eu não vi o nome da Ingrid. Mas, enfim, né, fomos caminhando, e quando chegou na semana do retiro, vem a Rafaela, Bruna, a Ingrid vai. Eu quase caí da cadeira. Meu Deus, não tem camisa, não tem espaço no ônibus, não tem nada para a Ingrid vai. Mas a Ingrid sumiu do mapa. A Ingrid não ligou, não apareceu na igreja, não pagou a inscrição. E eu desesperada, não, a Ingrid não vai. Então, ela não vai, vamos orar, alguma coisa tem que acontecer. E a Ingrid apareceu na sexta-feira aqui, graças a Deus, recebeu as coisas, trouxe tudo que tinha que trazer. E a Ingrid foi ao retiro. Como é que foi para você esse retiro? Ela é um pouco tímida, mas daqui a pouco quer beber uma água? Foi bom. Eu aprendi muita coisa. Eu estava muito afastada. Estava vendo muita coisa. Aí eu não queria ir para o retiro. Aí a minha mãe conversou comigo, a minha prima. E chegando lá, Deus falou que ia me usar. Isso foi em qual reunião? Do pastor...
pastor Joselito, né? Aí, depois que acabou o culto, ele me chamou no canto, falando que Deus tinha revelado para ele que eu precisava de amizades, porque eu me afastei por causa de amizades, que eu tinha que ter uma amizade confiável, que eu tinha que ter gente no meu lado para poder me levantar de novo, porque ele falou que Deus tem o melhor para mim, que eu tinha que confiar em Deus, que era para mim abrir meu coração, porque eu não queria. Eu estava querendo vir embora, estava até falando com as garotas no quarto, que eu queria vir embora, eu queria minha casa. Aí ele falou que para me voltar, que Deus vai me levantar, Deus vai me mostrar as amizades certas, Deus vai mostrar novos amigos, que eles vão poder me levantar. Foi isso. Essa é a importância da igreja na nossa vida, né? Quando nós somos irmãos em Cristo e mais do que isso, né? Mais chegados do que irmãos, a gente não precisa passar por certas coisas na vida. A Ingrid está aprendendo isso, né, Ingrid? Então, assim, eu creio que não só no coração dela, mas da nossa liderança, dos pais, da família, de todo mundo, o nosso desejo é que você realmente esteja caminhando com pessoas que amam a Jesus. E o nosso apelo é que cada jovem que está aqui atrás com a gente, e os que não foram, os adolescentes que por algum motivo também não foram, que não caminhem sozinhos e que não deixem a Ingrid caminhar sozinha, né? Ela precisa de gente do lado dela. Nós precisamos de gente acrescentando edificação, sabedoria à nossa vida, né, Ingrid? E sua mãe, ela sempre ali, né, falando, não, você vai. E o que você tem para falar para tua mãe agora? Tenho que pedir a ela e meu pai perdão por toda vez que eu discuti, que eu briguei, que eu não escutei. Muito obrigada por cada luta que vocês passaram por causa de mim. Quero pedir perdão, porque eu sei que essa fase que eu estava afastada, eu fui uma filha muito rebelde, muito rebelde. Eu não estava escutando meu pai, eu não estava escutando minha mãe, estava discutindo. Eu saía, eu não dava satisfações para meu pai nem para minha mãe. E eu tenho que pedir perdão por todo momento ele estar ali orando pela minha vida, para Deus me proteger. E muito obrigado. Esse retiro em especial também foi muito marcante na área de louvor e adoração, que é uma marca da comunidade, né? E o nosso incentivo, o nosso empenho é que em todo tempo a gente não esqueça quem que a gente tem que honrar, que é primeiro a Deus e a nossa liderança. E os apóstolos, eles receberam uma marca muito importante de Jesus, que é a marca do louvor, de ganhar vidas também através do louvor. E a gente teve momentos muito especiais nessa área de louvor e adoração. Eu não sei, o Juan está por aí? Está aí atrás, o Juan? Dá um pulinho aqui, Juan. O Juan, ele durante um tempo tem acompanhado a gente, tem ajudado o Jarbas e os outros meninos aqui nessa luta de fazer um louvor cada vez mais excelente ao Senhor. E esse foi o primeiro retiro do Juan com a gente. Sendo que não basta tocar, né, Juan? Tem que ser cheio também, né? Tem que ser tocado. E como é que foi o retiro, Juan?
Foi muito legal. Desde o início, a galera me chamando de velhinho, vovô. Realmente, eu não tive a oportunidade de nenhum retiro enquanto eu era adolescente e tal. Mas assim que eu subi, eu falei lá em cima com a Jéssica, eu falei, Jéssica, é muito divertido, é muito legal e a unção que desce sobre lá, o Espírito de Deus, você sente como no retiro de adulto, nos outros que eu fiz e tal. Lógico que é diferente pela energia dos jovens, muito, muito, muito bacana. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar lá, junto com todos vocês aqui. Muito obrigado. Obrigado ao Jarbas, líder do Ministério de Louvor dos Jovens, por ter me dado também a chance de fazer parte aí do louvor. Foi muito legal, muito legal. Obrigado aí a todo mundo. Meus irmãos aqui, ó, serviu lá pra caramba. Paulo Henrique, meu discípulo, muito bom estar lá com ele. E é isso aí. Juan, só para esclarecer, sem te constranger, fala para a igreja qual é a sua idade. 31. 31? 31. Então, por que eu estou perguntando qual a idade do Juan? Porque existe uma lenda, né, que fica rondando todos os Avivas, que o Aviva é um retiro de apenas adolescentes, porque, mas vai muito adolescente, vai muita criança, né? E não é bem assim, né? Não é, pastora? Não é bem dessa forma. Esse ano nós levamos 75 jovens. Os outros eram adolescentes, mas levamos 75 jovens. Quando eu falo jovens, são pessoas acima de 18 anos. E óbvio que juntando, né, todo o nosso ministério. E esse é um dos motivos que eu pedi para o Juan vir aqui também. Juan, o que você diria para os jovens que estão desanimados, que acham que essa programação é apenas para adolescente, que vão chegar lá, vão ter que tomar conta de adolescente e não vão poder receber de Deus? Não, muito pelo contrário. Você não chega lá para tomar conta de ninguém. Logo que você chega, desde a primeira ministração, você percebe que quem vai tomar conta mesmo do lugar é Jesus Cristo. Absolutamente mais ninguém. Você pode ficar tranquilo. Lógico, tem as brincadeiras, que é uma coisa inerente à idade do pessoal e tal. Mas, bobeira. Você ficar achando que vai lá, que o retiro é só para adolescente, para pré-adolescente. Não é mesmo, não é mesmo. Foi uma das experiências mais divertidas que eu já tive na vida. Amém. Obrigada, Juan. Jovem também se diverte, viu? Obrigado, Bruna. Parabéns. Passa para o Jonathan, por favor. Para ele desligar, passa para o Jonathan, nosso tecladista. Juan, eu quero aproveitar a oportunidade, se assim o líder da música permitir. Depois de ensaiado, é claro, eu gostaria de que você tocasse um dia comigo ministrando. Vai ser uma honra para mim, viu? Gostei muito de vê-lo ministrando. Aprendi muito. Parabéns. Eu sei que o Thiago vai permitir. Feche teus olhos. Usa piano para mim. Pai, nos ajuda nessa noite com a Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Quando nós a conhecemos, ela nos liberta. E nós te pedimos que essa verdade nos alcance nessa noite. Alcance as famílias desses avivados. Alcance os pais, os filhos, as mães que não puderam estar na mesma nuvem de glória que esteve sobre Cachoeira do Macacu, Senhor. Mas nós te pedimos e sabemos que o mesmo Deus que estava lá está aqui conosco nessa hora. O mesmo Deus que visitou esses jovens está aqui conosco nessa hora. Usa, eu te peço. Usa a Tua palavra, eu te peço. Que eu diminua e que Tu cresças em nome de Jesus. E todos digam amém. Esse mês de agosto é um mês muito especial. As coisas se encaixam por saber que um mês onde nós estamos ministrando para as famílias caem exatamente num evento onde 200 de jovens estavam reunidos no mesmo lugar. 200 jovens reunidos no mesmo lugar, com famílias diferentes, problemas diversos,
situações críticas, famílias de alguns desequilibradas, pais separados. E Deus, com teu amor por nós, Ele traz bem pertinho do seu coração e diz: eu ainda tenho um plano com a sua vida. Eu ainda tenho um plano contigo. E Deus faz com que esses jovens comecem a olhar e ver que existe uma esperança para a família deles, para a família de outros. Eles não estão somente com rótulos de avivados, eles de fato vieram avivados no seu coração. Porque eles entenderam que cada ministração que Deus promoveu naquele lugar foi para impactar a vida deles, e eles entenderam que os pastores estavam levando a coisa muito a sério. Havia momentos em que eles sorriam, mas também havia muitos momentos onde eles choravam diante de Deus, pedindo mudança. Sabe lá quais as mudanças? Eu sentei com dezenas, minha esposa sentou com dezenas, a apóstola sentou, os apóstolos, os pastores sentaram com dezenas deles, e cada um tinha dentro de si uma grande necessidade. Sabe qual é? A família. A base, aliás, eu costumo pensar e medir com equidade na balança, se é a base de tudo. Eu acho que a base de tudo é Deus em primeiro lugar. E depois vem a família, assim é a palavra. E se não tiver Deus, a família não pode ser a base de tudo. É preciso que haja Deus, amém, pastores? É preciso que haja Deus em primeiro lugar, para que a família seja a base. Porque se Deus não estiver, não existe base. Que base pode existir se Deus não está ali? E aí a gente pode olhar para o rosto desses meninos e meninas e confiar-lhes a Ele tarefas que vão cumprir como gente grande. Agora, esse seminário, esse mês de agosto é imprescindível. Obrigado, apóstolo, pela proposta desse mês. Obrigado, apóstola Denise, pela proposta desse mês. Porque não é somente, nós também precisamos dessa renovação. E nós podemos ver aqui na palavra o quanto há uma grande necessidade por parte do ser humano e da família de não parar. E o tema da minha mensagem nessa noite é: o que te parou? E quando você para os teus projetos, para os teus sonhos, para a tua família, para a tua faculdade, para o teu amor, para a tua vontade de viver. Abra comigo a sua Bíblia, em João capítulo 5. Do versículo 1 ao 13, será que esse homem aqui que a Bíblia relata tinha uma família? Será que esse homem aqui, ele era provido de uma família? Nós vamos procurar entender, porque esse homem, ele tinha uma exclamação no seu coração, ou seja, uma interrogação no seu coração. Será que esse homem vivia sozinho? Versículo 1 de capítulo 5 do livro de João. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 apêndices, ou seja, 5 pavimentos. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, repita comigo, 38 anos.
se achava enfermo. A Bíblia não menciona, não diz que ele nasceu assim. A Bíblia diz que ele se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ser curado? Queres ficar são? Você quer que a sua família seja curada, igreja? Você quer que a sua família seja curada, igreja? Você quer que você seja curado dos traumas que causaram nos seus familiares? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta, toma o teu leito e anda. 38 anos, irmão Jairo, 38 anos, daquele homem nesse estado. Por favor, Duduca. Deita aqui, amigo. Bota a mão. Não, ao contrário, o tanque está aqui. Temos 5 pavimentos aqui. 1, 2, 3, 4 e 5, que é esses alpendres. Eram buracos que eram cavados na rocha, muito fundos, que cabia uma pessoa de nadar ali dentro. Essa água chegava pelo recurso de desvio da chuva e caía nesse tanque. E como era muito raro a água naqueles dias, aquilo ali era riqueza para o povo, as pessoas utilizavam daquele tanque para fazer as suas obrigações diárias, com tanto familiar ao teu gado, quanto ao seu cereal, a sua agricultura da época. Aquele homem estava ali 38 anos, e uma vez por ano realizava-se em Jerusalém essa festa. Uma vez por ano, esse homem ficava sentado admirando, bota a mãozinha assim ó, em pé, o cotovelo em pé. E acontece que muito das multidões estavam ali, chegavam coxos, cegos, e aquele homem continuava sozinho, observando as pessoas receberem o seu milagre, observando as famílias sendo saradas, observando as famílias tomando posse da bênção, mas aquele homem não se apropriava da sua bênção. Toma posse da tua bênção nessa noite. Não espera o mês de agosto acabar para vir o próximo pregador. Toma posse da tua bênção nessa noite. A bênção da tua família nessa noite. E aí, o que acontece? A água era agitada. A Bíblia diz que descia um anjo. A água era agitada. E quando aquele homem pensava em se atirar na água, vinha outro e passava por cima. Saía curado. O cego saía enxergando. Olhava para ele, imagine a cara desse homem. Imagine como esse homem se sentia constrangido. Mas Jesus entra em cena. Como vai entrar em cena no teu casamento. Como entrou em cena na vida dos avivados. Jesus entra em cena e pergunta: você está fazendo aí, rapaz? Senhor, eu estou aqui há 38 anos. Ele estava conformado com o problema. Ele estava conformado com a dificuldade. Ele já estava com o pé na cova. Eu vou continuar uma vez por ano. Quando tiver daqui a 30 anos, Deus vai me chamar mesmo. Ele já estava conformado daquela situação difícil e caótica na sua vida, na sua casa. A Bíblia também não menciona se ele tinha filhos, se tinha alguém que pudesse empurrá-lo. E daí Jesus faz a pergunta: você quer ser curado? E o homem estava com a mente tão cauterizada, ele era um religioso possivelmente, que ele diz: não tenho ninguém, não tenho homem algum que me empurre no tanque. Jesus não pergunta para ele se ele estava sozinho ou por que ele estava ali. Jesus faz a pergunta: família, você quer ser restaurada nessa noite? Você quer ter tudo de volta que se perdeu no meio do caminho? Esse homem vivia uma luta interior. E aí, Jesus fala: eu não estou te perguntando isso, eu estou perguntando, você quer ser curado?
E Jesus vai direto ao assunto e fala assim: toma o teu leito e anda. Aquele homem pega o leito dele. Obediente, hein? E anda. E senta. Para que você entenda a ministração dessa noite, preste atenção nesses vídeos. Nós temos aqui a produção do azeite. Ali a azeitona é colhida. Se por acaso você pegar uma azeitona nas mãos e morder, a apóstola estava contando essa experiência, e morder é ácido, você fica com a sua boca ressecada. Eu gostaria, aí eles juntam todo aquele azeite, aquela azeitona, para a produção do azeite. Aqui está aonde se passa toda as azeitonas. Ali ela é separadas, vai para os seus pavimentos, e daqui a pouquinho o que acontece? Olha como cai de tantas azeitonas o azeite. Para se produzir esse azeite, essa quantidade de azeite, precisa de muito, mas muito azeitona. Aqui a mulher está provando. Segura aí, Tiago, muito obrigado. O azeite, biblicamente, fala sobre unção. Unção que não permite nos parar. Mas para que esse azeite, essa azeitona possa produzir esse azeite, é preciso passar por uma moenda. Para que esse azeite possa alimentar alguém, é preciso que ela seja espremida. Só que existe um outro elemento. Pode soltar, Tiago, por favor. É a produção do vinho. A Bíblia diz que não vos embriagueis com vinho que traz dissensão, mas enchei-vos do Espírito. Precisa-se de muita uva. Muita uva. Olha a quantidade de uva. Ali a uva é triturada para que se produza o suco de uva integral, para que se produza o vinho. Vai passando por essa moenda, separa o que é ruim, o que é dejeto. Ali o trabalhador vai moendo, para que haja a produção do vinho. Está caindo lá o vinho. Obrigado, Tiago. O vinho fala sobre alegria. Aonde foi que você parou? Está faltando o vinho? Está faltando o azeite na sua vida? Está faltando o azeite na sua casa? Esse mês, essa noite, é a tua noite de tomar posse de tudo aquilo que tirou a alegria tua de viver. Ao lado da tua família, há uma esperança para você, há uma esperança para essa geração, e é isso que vai acontecer aqui nessa noite. Abra comigo a palavra de Deus em Mateus capítulo 25. Mateus Ministra Deus de aliança para a gente, Jonathan.
do verso 1 ao 13. Então, Mateus 25, do 1 ao 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que quando tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levavam azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e se fechou a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Porque faltou o azeite. Esse azeite fala de nós estarmos preparados para um momento especial da nossa vida. Porque as consequências, lutas do dia a dia, elas acontecem, mas se nós não tivermos o azeite, vai faltar a graça de Deus na nossa vida. Para irmos até Deus e falar: Senhor, eu estou aqui, noivo, me ajuda, deixa eu entrar contigo. Aquelas noivas esqueceram que elas deveriam de ter uma sobra. Os carros modernos hoje, eles têm um sinalizador que quando entra na reserva, ele apita, né? Ele primeiro acende a luzinha amarela, dizendo: ó, está na reserva. Só que quando ele vai se aproximando do final, ele tem um marcador da qual você pode andar quantos quilômetros ainda com aquela gasolina. E quando está chegando no finalzinho, ele apita. O meu carro tem isso. Uma vez no nosso carro aconteceu isso. Acendeu a luzinha amarela, eu achei e falei assim: bom, se essa bomba não tiver quebrada, eu vou confiar. Mas só que aí, quando apitou, quem me lembrou, gente? O Espírito? O Espírito? Não, irmãos, não foi o Espírito Santo, foi minha esposa. Falou assim: que barulho é esse que está apitando aí? Eu falei assim: amor, está acabando a gasolina. Dá para chegar no posto? Sim, dá para chegar no posto. Fica tranquila que a gente vai chegar em casa sã e salvo. Irmão, mas às vezes, só você percebe que está acabando o seu azeite e você não se dobra para buscar mais azeite. Mas só que para extrair o azeite, tem que passar pela moenda. São sofrimentos da vida que vão amadurecer a sua vida. Mas às vezes a pessoa acha que o amadurecimento vem no bem bom. Não vem no bem bom. Senta com o apóstolo e conta as experiências que ele teve para fundamentar o ministério, fazer o ministério crescer, se tornar uma pessoa que vai ser referência para o Brasil e para outras nações. É preciso passar pela moenda de Deus para nós amadurecermos. E existem situações que as pessoas querem desistir porque estão passando pela moenda. Olha, saiba de uma coisa: Deus só quer extrair o vinho para te dar alegria. Deus só quer extrair a unção, o azeite, para te dar alegria, para fazer você crescer. E você vai superar isso. Eles vão superar isso porque você tem a unção, você tem um azeite. Agora preste atenção: a coisa mais impressionante é quando alguém não percebe isso. Vamos a Juízes capítulo 6. Quantos estão entendendo? Diga amém. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra tudo pode passar.
Levanta para o teu irmão e diz: o meu Deus, Deus de aliança, Deus, Deus que não é homem pra... Canta olhando para Ele. Tudo pode mudar. Quantos querem que a palavra de Deus cumpra na sua vida? Quantos querem? Quantos querem? Quantos querem passar pela moenda de Deus? Quantos querem? Dói, hein? Passar pela moenda de Deus dói, mas aguenta firme, porque lá na frente vem coisa boa, lá na frente vem milagre, lá na frente vem transformação, lá na frente vem família restaurada, lá na frente vem esposo perdoado, esposa perdoada, filhos sarados, ministérios sendo levantados. Toma posse da tua bênção, entenda isso. O povo de Israel havia sido saqueado pelos midianitas. 7 anos. Tudo que eles produziam era roubado. Tudo que eles plantavam era roubado. Os midianitas vinham e tomavam tudo. E aconteceu que Deus olhou para um povo que estava clamando. Juízes capítulo 6. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos, porque fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Mas há uma esperança. O nosso Deus é bom. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Eles se escondiam em cavernas, porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra eles, e punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra até chegar a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem bois, nem jumentos. Eles ficaram pobres, eles perderam tudo, tinham que estar escondidos. Mas eles resolveram clamar ao Senhor. Eles resolveram gritar por socorro ao Senhor. O meu socorro, o teu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Clame a Ele que o teu socorro vai chegar. Não clame em nome do pastor, mas clame em nome do Senhor dos Exércitos, que o teu socorro chega. É a palavra que se cumpre. E sucedeu que, clamando, versículo 7, os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou um profeta aos filhos de Israel. Deus envia um profeta nessa noite para te dizer que grandes coisas vão acontecer na tua vida nesse mês. Tu vai testemunhar. Esses garotos vão testemunhar coisas grandes no teu casamento, no teu relacionamento. E aí Deus chama um homem chamado Gideão, capítulo 7. Esse homem estava fazendo o quê? Esse homem estava malhando trigo no lagar. Lagar era um lugar aonde as pessoas pisavam na uva para se extrair o vinho, e aonde as pessoas passavam a moenda na oliveira, na azeitona, para se extrair o azeite. Era o mesmo lugar, no caso, lagar, em termos de lagar. Gideão estava no lagar malhando o trigo. O trigo deveria de ser malhado em lugar aberto. Por que em lugar aberto? Quando ele estivesse malhando o trigo, o vento que batia para malhar o trigo levava as impurezas que estavam lá. E as impurezas que saíam, ele pegava e recolhia aquilo que ele serviria para alimentar o gado, a plantação. Só que ele estava no lagar. O lagar era um lugar onde o acesso era difícil. O lugar era um lagar onde o acesso era difícil, onde a pessoa
era escuro. E Gideão estava num lugar completamente equivocado. Não era para ele estar ali. Mas Gideão estava ali porque ele estava com medo dos midianitas. Então ele resolveu malhar o trigo no lagar. Repita comigo: malhar o trigo no lagar. Repita comigo: o lugar de malhar o trigo seria de céu aberto. Mas ele estava escondido. Preste atenção. E Deus então fala com Gideão. Capítulo 7 do livro de Juízes. Então, Gideão se levantou de madrugada. Perdão, queridos, passei. Versículo 11 do capítulo 6 de Juízes. Então, o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso, varão valente. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é que tem feito as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos amparou e nos deu na mão dos midianitas. Lembra que o povo de Israel havia feito o que era mal perante o Senhor, mas mesmo assim Deus teve misericórdia. Então o Senhor disse, 14, então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Olha as desculpas. Olha a desculpa daquele homem que estava ali para receber o milagre dele. Deus não quer sua desculpa. Deus só quer a sua disposição e dizer: eu quero o teu milagre, eu quero a mudança, eu quero transformação. Deus não quer a sua desculpa, Deus não quer a minha desculpa. E Deus, com a sua infinita misericórdia e bondade, capítulo 7 não precisa ver. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá apressadamente das montanhas de Gileade. Então, voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Haviam 22.000 homens que estavam com Gideão. Ele convocou todos. Aquele homem que estava amedrontado, aquele homem que estava temente, que duvidou da palavra de Deus, ele estava ali agora falando: olha aí, quem for covarde pode voltar. Aquele homem que estava com medo, agora estava cheio de graça. Olha aí, covarde pode voltar. 22.000, 22.000, é uma igreja enorme. Voltaram 22, ficaram 10.000. Só que Deus não para por aí. Fala assim: Gideão, 10.000 ainda é muito. Eu quero trabalhar com os avivados, que eles vão tomar o Brasil para mim. Eu quero trabalhar com o Ministério de Vila da Penha, porque eles vão revolucionar o Rio de Janeiro, vão revolucionar as nações. Preste atenção, versículo 3. Agora, pois, apregou os ouvidos, dizendo: quem for covarde, 4. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faz-os descer às águas, e ali os provarei, e será que aquele que eu disser, este irá contigo, esse irá contigo. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas.
Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas, como lambe o cão, esse exporá à parte, também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Esquentou. Está cheirosinho. Deus fala assim: Gideão, chama os 10. Reúne nesse lago aqui 10.000 homens. Você só vai ficar com aqueles que se abaixarem e beber a água como lambe o cão. Ou seja, como o cão bebe dessa água, da água. Gideão não deve ter entendido nada, mas Gideão fez conforme a palavra de Deus para ele. Chamou todos, e todos resolveram beber água, sobre a ordem de Gideão. Beberam do jeito que eles achavam. Mas 300 homens, segura. Gideão, eu quero que eles sejam assim. Na hora da batalha, se dobre. Não largue a arma. Quando for beber da água, vigie. Gideão, o tempo é mau. Se não se humilhar, eu não posso agir. Gideão, tem 300 homens, só 300 que eu quero usar. O que foram esses que se humilharam e vigiaram? Se não vigiou, parou. Algo parou. Mas há uma segunda chance. Volta ao lugar onde tem as águas profundas de Deus e se humilha. Traga as águas na boca e torne a vigiar. Há uma segunda chance para você. Há uma segunda chance para a tua família. Lamba como lamba o cão. Essas águas que vão purificar a tua vida. Há uma esperança para o teu casamento. Há uma esperança para o teu filho. Há uma esperança para a família que é vizinha tua, que fica em frente, do lado que você vê os gritos. Há uma esperança para o enfermo. Gideão entendeu. Aqueles homens, eles não colocaram as armas de lado, mas eles simplesmente obedeceram à voz de Gideão. Colocaram os midianitas a correr e todos gritavam por Deus e por Gideão, pelo Senhor e por Gideão. Eles estavam sabendo que eles estavam ouvindo uma voz profética, que aquela voz de comando que havia na vida de Gideão tinha sido enviado por Deus. Eram 22.000, eles estavam crentes que com 22.000 eles ganhariam a batalha. Não é quantidade, é qualidade. Não é a qualidade nossa, mas é a qualidade que vem de Deus. E como nós vamos ter a qualidade que vem de Deus? Passando pela moenda.